Olá a todos, eu me chamo Thalia Schurman de Moraes, a minha orientadora é a Michele Bercelli e o tema do meu trabalho é um relato de caso sobre esteatose hepática em uma caturrita por erro de manejo nutricional. Bom, fazendo uma breve introdução sobre esteatose hepática, ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura dentro dos hepatócitos, que são células que compõem o fígado. Os sinais clínicos comuns são a hepatomegalia, apatia, anorexia, dizendo que não é regra. O animal pode apresentar sobrepeso também, sinais respiratórios devido à compressão do pulmão e os nervosos, como por exemplo a convulsão. Penas oleosas, crescimento anormal do bico e de unhas, como a gente consegue observar nessas imagens ao lado. Na primeira imagem, a gente consegue ver que tem um crescimento exacerbado ali do bico, né? Demonstrando uma dificuldade muito grande desse animal de estar se alimentando, e ao lado, um animal saudável, normal, né? Com o crescimento do bico ok, fisiológico, se alimentando normalmente. Bom, essa enfermidade, ela tem diversos fatores que pode fazer com que esse animal venha a ter essa doença. O principal são deficiências nutricionais, como por exemplo a falta da vitamina A falta de nutrientes que possuem ação hepatoprotetoras, como a biotina, a metionina, entre outros, a falta de exercício, né, devido à condição que esse animal está vivendo em cativeiro, né, e não em vida livre. E falando um pouquinho então sobre o histórico dessa caturrita macho, que foi encaminhada para o hospital veterinário da Unisc, já havia ido a óbito para poder fazer a necrópsia e determinar a causa da morte. Bom, é da espécie Myopsita monax. A responsável relatou que a dieta era baseada em sementes de girassol, frutas e verduras, e esse animal, antes dele vir a óbito, ele apresentou apatia, penas arrepiadas e sobrepeso. Já durante a necropsia, o exame externo, ele foi observado, então, a presença de tecido adiposo amarelado tanto no subcutâneo do animal quanto na cavidade celomática. O fígado já havia um aumento de tamanho considerável, estava friável e com aspecto untuoso, como a gente consegue visualizar nessa imagem ao lado, que eu coloquei para ter uma noção da diferença entre um fígado normal e um fígado com esteatose, né? Que a gente consegue visualizar um tamanho exacerbado dele, né? Um aumento de tamanho, a coloração anormal, enfim. Junto a isso, havia também um coágulo sanguíneo devido à hemorragia difusa que esse animal também estava apresentando, né, na cavidade, envolvendo vários órgãos. Já no exame interno, né, durante a histopatologia, foi então decretado, né, que esse animal estava assim com esteatose hepática. Como a gente consegue visualizar nessa imagem, a gente vê vários vacúolos dentro do citoplasma dos hepatócitos, né, como a gente consegue ver aqui nessa lateral, por exemplo, aqui em cima também tem bastante. Foi observado também congestão e focos hemorrágicos no parênquima, e a causa do óbito foi choque hipovolêmico, né, devido a essa hemorragia que o animal apresentou também. Bom, falando um pouquinho então sobre as causas hemorrágicas, né, o que pode causar, ter sido a causa, porque a responsável também não soube dizer se o animal teve algum trauma, né, se ele caiu, se ele bateu em alguma coisa. Então, também não pode ser descartado, né, querendo ou não. Mas então pode ser devido a traumas, a processos infecciosos, como, né, por meio de bactérias, vírus, enfim, pela própria doença hepática gordurosa, né, porque como ela acaba tendo esse acúmulo de gordura muito exacerbado dentro do fígado, chega um momento que ele se sobrecarrega e ele acaba rompendo. Então pode ocorrer hemorragia devido a isso. E falando então um pouquinho sobre a dieta, né? Como eu falei, que esse animal recebia ali grãos de girassol. O girassol é uma semente muito gordurosa, né? Possui muito carboidrato e não é ideal oferecer assim todo dia, né? O ideal é oferecer como petisco para o animal de vez em quando, né? Não toda semana, não todos os dias. Então, o ideal é que seja uma dieta com 70% dela de ração extrusada e os outros 30% oferecendo frutas como a maçã e verduras com alto teor hídrico para o animal. E seria isso. Muito obrigada.